O Serviço Cristão, capítulo 14. Liberdade religiosa. Oração adequada. Davi orou: Já é tempo de operares, Senhor, pois eles têm quebrantado a tua lei. Salmo 119, 126. Esta oração não é menos oportuna hoje. O mundo desviou-se de Deus e seu estado de ilegalidade devia levar o terror ao coração e levar todos os que são leais ao grande rei a trabalharem em favor de uma reforma. O poder papal tem pensado em mudar a lei de Deus, substituindo o sábado de Jeová por um sábado falso. E através de todo o mundo religioso, o falso sábado é reverenciado, enquanto o verdadeiro é pisado por pés profanos. É acerca da lei de Deus que virá o último e grande conflito entre Cristo e seus anjos e Satanás e os seus, e será decisivo para todo o mundo. Homens em posições de responsabilidade não só desatenderão e desprezarão o sábado eles mesmos, mas da tribuna sagrada instarão com o povo para que guardem o primeiro dia da semana, alegando a tradição e o costume em favor dessa instituição de feitura humana. Apontarão para as calamidades em terra e mar, as tempestades, as inundações, os terremotos, a destruição pelo fogo, como juízos indicadores do desprazer de Deus por não ser santificado o domingo. Essas calamidades aumentarão mais e mais. Uma catástrofe seguirá de perto a outra, e os que quebrantam a lei de Deus apontarão para os poucos que observam o sábado do quarto mandamento como aqueles que trazem sobre o mundo a ira. Essa falsidade é estratégia de Satanás para apanhar os incautos. Acontecimentos vindouros. Nosso povo tem sido considerado por demais insignificante para ser digno de nota. Mas virá uma mudança. O mundo cristão está agora procedendo a movimentos que necessariamente trarão em preeminência o povo observador dos mandamentos. Há uma constante suplantação da verdade de Deus pelas teorias e falsas doutrinas de origem humana. Estão se processando movimentos para escravizar a consciência dos que querem ser leais a Deus. Os poderes legisladores serão contra o povo de Deus. Toda a alma será provada. Os homens exaltarão e imporão rigidamente leis que estarão em direta oposição à lei de Deus. Embora zelosos no impor seus próprios mandamentos, volverão as costas a um claro assim diz o Senhor. Exaltando um dia de repouso falso, procurarão forçar os homens a desonrar a lei de Jeová, a reprodução de seu caráter. Embora inocentes de qualquer mal, os servos de Deus serão entregues à humilhação e afrontas nas mãos dos que, inspirados por Satanás, estão cheios de inveja e fanatismo religioso. Poderes religiosos, aliados ao céu por profissão e declarando ter as características de um cordeiro, por seus atos mostrarão que têm o coração de dragão e são instigados e dominados por Satanás. Está chegando o tempo em que o povo de Deus sentirá a mão da perseguição por santificarem o sétimo dia. Mas o povo de Deus deve ficar firme a favor dele. E o Senhor operará em seu favor, mostrando claramente ser ele o Deus dos deuses. Toda indignidade, toda injúria, toda crueldade que Satanás podia instigar o coração humano a imaginar tem recaído sobre os seguidores de Jesus. E isso será de novo notadamente cumprido, pois o coração carnal está ainda em inimizade com a lei de Deus, e não se sujeitará a seus mandamentos. O mundo não está hoje em maior harmonia com os princípios de Cristo do que esteve nos dias dos apóstolos. O mesmo ódio que motivou o clamor, crucifica-o, crucifica-o, o mesmo ódio que levou à perseguição aos discípulos, ainda opera nos filhos da desobediência. O mesmo Espírito que nos séculos escuros enviou homens e mulheres à prisão, ao exílio e à morte, que concebeu as
atrozes torturas da Inquisição, que planejou e executou o massacre de São Bartolomeu e acendeu as fogueiras de Smithfield, está ainda agindo com maligna energia em corações não regenerados. A história da verdade tem sido sempre o relato da luta entre o direito e o erro. A proclamação do Evangelho sempre tem sido levada avante neste mundo em face de oposição, perigos, perdas e sofrimentos. A Igreja remanescente terá de passar por grande prova e aflição. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus sentirão a ira do dragão e de seus exércitos. Satanás reputa por súditos seus os habitantes do mundo. Adquiriu domínio sobre as igrejas apóstatas, mas eis um pequeno grupo que resiste à sua supremacia. Se ele os pudesse desarraigar da terra, completo seria seu triunfo. Como influenciava as nações pagãs para destruírem Israel, assim, num próximo futuro, ele incitará as maléficas potências terrestres para destruir o povo de Deus. Exigir-se-á de todos que rendam obediência a decretos humanos para a violação da lei divina. Aqueles que se conservarem fiéis a Deus e ao dever serão traídos pelos pais e irmãos e parentes e amigos. Não está longe o tempo quando virá a prova a cada alma. A observância do falso sábado será imposta sobre todos. A controvérsia será entre os mandamentos de Deus e os mandamentos dos homens. Os que passo a passo têm se rendido às exigências mundanas e se conformado a mundanos costumes, então render-se-ão aos poderes existentes, em vez de se sujeitarem ao escárnio, ao insulto, às ameaças de prisão e morte. Nesse tempo, o ouro será separado da escória. Muitas estrelas que temos admirado por seu brilho tornar-se-ão trevas. Os que têm cingido os ornamentos do santuário, mas não estão vestidos com a justiça de Cristo, aparecerão então na vergonha de sua própria nudez. Há perante nós a perspectiva de uma luta contínua, com risco de prisão, perda de propriedade e da própria vida, para defender a lei de Deus, que é anulada pelas leis dos homens. Aproxima-se rapidamente o tempo em que aqueles que tomam a defesa da verdade hão de saber por experiência o que significa participar das aflições de Cristo. O grande opressor vê que ele não tem senão pouco tempo para trabalhar e que perderá em breve seu domínio sobre o homem, e seu poder lhe será tirado, e trabalha com todo o engano da injustiça naqueles que perecem. A superstição e o erro tripudiam sobre a verdade, a justiça e a equidade. Todo o poder contrário à verdade está se robustecendo. O trabalho que a Igreja tem deixado de fazer em tempo de paz e prosperidade terá de realizar em terrível crise, sob as circunstâncias mais desanimadoras e difíceis. As advertências que a conformidade com o mundo tem silenciado ou retido precisam ser dadas sob a mais feroz oposição dos inimigos da fé. E por aquele tempo, a classe dos superficiais, conservadores, cuja influência tem retardado decididamente o progresso da obra, renunciará à fé e tomará sua posição com os francos inimigos dela, para os quais havia muito tendiam suas simpatias. Esses apóstatas hão de manifestar então a mais cruel inimizade, fazendo tudo quanto estiver ao seu alcance para oprimir e fazer mal a seus antigos irmãos e incitar indignação contra eles. Esse tempo se acha justamente diante de nós. Os membros da Igreja serão individualmente provados. Serão colocados em circunstâncias em que se verão forçados a dar testemunho da verdade. Muitos serão chamados a falar diante de concílios e em tribunais de justiça, talvez separadamente e sozinhos. A experiência que os haveria ajudado nessa emergência negligenciaram obter, e sua alma se acha opressa de remorsos pelas oportunidades desperdiçadas e os privilégios que negligenciaram. O mundo protestante vê no pequeno grupo de observadores do sábado um Mardoqueu à porta.
Seu caráter e conduta, exprimindo a verdadeira reverência pela lei de Deus, são uma acusação constante para os que renunciaram o temor do Senhor, calcando aos pés seu santo sábado. Os intrusos e inoportunos precisam de alguma maneira ser eliminados. Satanás há de incitar a indignação contra uma minoria que conscienciosamente se recusa a aceitar costumes e tradições populares. Homens de destaque e reputação hão de associar-se aos que são adversários à lei e aos maus, a fim de tomarem conselho contra o povo de Deus. A riqueza, o gênio, a educação hão de aliar-se a fim de cobri-los de ignomínia. Juízes perseguidores, pastores e membros de igreja hão de conspirar contra eles, de viva voz e com a pena, com ameaça, escárnio e zombaria, hão de tentar derrotar a sua fé. Desvirtuando os fatos e por meio de apelos violentos, hão de procurar instigar as paixões do povo. Não podendo apresentar contra os defensores do sábado bíblico um está escrito, à falta deste, lançarão mão da violência. A fim de se fazerem populares e conquistarem a simpatia do povo, os legisladores hão de ceder ao desejo deste, de obter leis dominicais. Neste campo de batalha será ferido o último grande conflito da controvérsia entre a verdade e o erro. A perseguição é essencial. Quando foram espalhados pela perseguição, saíram cheios de zelo missionário. Compenetraram-se da responsabilidade de sua missão. Sabiam ter nas mãos o pão da vida para um mundo faminto e eram constrangidos pelo amor de Cristo a distribuir este pão a todos os que estivessem em necessidade. Deus quer que a verdade provante seja colocada em primeiro plano, tornando-se assim um objeto de estudo e exame, malgrado o desprezo que muitos lhe votem. O espírito do povo precisa ser agitado. Cada contestação, cada censura, cada calúnia será um meio nas mãos de Deus para provocar curiosidade e despertar os espíritos que, de outro modo, continuariam adormecidos. Por que a perseguição demora ainda? O apóstolo Paulo declara que todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Por que é, pois, que a perseguição em grande parte parece adormentada? A única razão é que a Igreja se conformou com a norma do mundo e, portanto, não suscita oposição. A religião que em nosso tempo prevalece não é do caráter puro e santo que assinalou a fé cristã nos dias de Cristo e seus apóstolos. É unicamente por causa do espírito de transigência com o pecado, por serem as grandes verdades da palavra de Deus tão indiferentemente consideradas, por haver tão pouca piedade vital na Igreja, que o cristianismo é, aparentemente, tão popular no mundo. Haja um reavivamento da fé e poder da Igreja primitiva, e o espírito de opressão reviverá, reacendendo-se as fogueiras da perseguição. Perseguição de união tríplice. Mediante os dois grandes erros, a imortalidade da alma e a santidade do domingo, Satanás há de enredar o povo em suas malhas. Enquanto o primeiro lança o fundamento do espiritismo, o último cria um laço de simpatia com Roma. Os protestantes dos Estados Unidos serão os primeiros a estender as mãos através do abismo para apanhar a mão do espiritismo. Estender-se-ão por sobre o abismo para dar mãos ao poder romano, e sob a influência desta tríplice união, este país seguirá as pegadas de Roma, desprezando os direitos da consciência. O último ato do drama. A substituição da lei de Deus pela dos homens, a exaltação por autoridade meramente humana do domingo, posto em lugar do sábado bíblico, é o último ato do drama. Quando essa substituição se tornar universal, Deus se revelará. Ele se erguerá em sua majestade para sacudir terrivelmente a terra. Sairá de seu lugar para punir os habitantes do mundo por sua iniquidade, e a terra descobrirá seu sangue e não mais esconderá seus mortos.
Quando nossa nação renunciar os princípios de seu governo de tal forma que vote uma lei dominical, nesse próprio ato, o protestantismo dará a mão ao papado. Isso não será outra coisa senão dar vida à tirania que há muito aguarda ansiosa sua oportunidade de saltar de novo para o despotismo ativo. Por um decreto que visará impor uma instituição papal em contraposição à lei de Deus, a nação americana se divorciará por completo dos princípios da justiça. Quando o protestantismo estender os braços através do abismo, a fim de dar uma das mãos ao poder romano e a outra ao espiritismo, quando por influência dessa tríplice aliança, os Estados Unidos forem induzidos a repudiar todos os princípios de sua Constituição, que fizeram dele um governo protestante e republicano, e adotar medidas para a propagação dos erros e falsidades do papado, podemos saber que é chegado o tempo das operações maravilhosas de Satanás e que o fim está próximo. Não vem muito distante o tempo em que, como os antigos discípulos, seremos forçados a buscar refúgio em lugares desolados e solitários. Como o cerco de Jerusalém pelos exércitos romanos era o sinal de fuga para os cristãos judeus, assim o arrogar-se nossa nação o poder no decreto que torna obrigatório o dia de repouso papal será uma advertência para nós. Será então tempo de deixar as grandes cidades, passo preparatório ao sair das menores para lares retirados em lugares solitários entre as montanhas. Muitos estão cegados. Há muitos, mesmo entre os que se empenham neste movimento em favor da imposição do domingo, que se acham cegos aos resultados que seguirão essa ação. Não veem que golpeiam diretamente a liberdade religiosa. Muitos existem que jamais compreenderam as reivindicações do sábado bíblico e o falso fundamento sobre o qual repousa a instituição do domingo. Responsabilidades e deveres do povo de Deus. A bandeira da verdade e da liberdade religiosa, desfraldada pelos fundadores da Igreja Evangélica e pelas testemunhas de Deus durante os séculos decorridos desde então, foi neste último conflito confiada a nossas mãos. A responsabilidade deste grande dom repousa com aqueles a quem Deus abençoou com o conhecimento de sua palavra. Temos de receber essa palavra como autoridade suprema. Cumpre-nos reconhecer o governo humano como uma instituição designada por Deus e ensinar a obediência ao mesmo como um dever sagrado dentro de sua legítima esfera. Mas quando suas exigências se chocam com as reivindicações de Deus, temos de obedecer a Deus de preferência aos homens. A palavra de Deus precisa ser reconhecida como estando acima de toda a legislação humana. Um assim diz o Senhor não deve ser posto à margem por um assim diz a Igreja ou um assim diz o Estado. A coroa de Cristo tem de ser erguida acima dos diademas de autoridades terrestres. Nós, como um povo, não temos cumprido a obra que Deus nos confiou. Não estamos preparados para o desfecho ao qual nos levará a imposição da lei dominical. É nosso dever, ao vermos os sinais do perigo que se aproxima, despertar-nos para a ação. Que ninguém se assente em calma expectativa do mal, confortando-se com a crença de que esta obra terá de prosseguir, porque a profecia o predisse, e que o Senhor guardará o seu povo. Não estamos cumprindo a vontade de Deus se nos deixarmos ficar em quietude, nada fazendo para preservar a liberdade de consciência. Fervente e eficaz oração deve ascender ao céu, para que essa calamidade seja deferida, até que possamos realizar a obra por tanto tempo negligenciada. Haja as mais fervorosas orações, e então trabalhemos em harmonia com as nossas orações. É nosso dever fazer tudo ao nosso alcance a fim de advertir contra o perigo iminente. Devemos esforçar-nos por destruir os preconceitos, assumindo a legítima atitude diante dos homens. Devemos esclarecer-lhes a questão propriamente dita, em torno da qual gira a controvérsia, e deste modo lavrar o mais eficaz protesto contra medidas tendentes a restringir a liberdade de consciência. Se Deus nos proporcionou luz que mostra os perigos à nossa frente,
Como poderemos subsistir perante Ele se negligenciarmos fazer todos os esforços que pudermos para apresentá-la ao povo? Poderemos contentar-nos com deixá-los a ir ao encontro desse acontecimento momentoso sem os advertir? Quando os reformadores nacionais começaram a instar por medidas tendentes a restringir a liberdade religiosa, nossos dirigentes deviam ter estado despertos à situação e deveriam ter trabalhado fervorosamente para neutralizar esses esforços. Não é ordenado por Deus que a luz tenha sido retirada de nosso povo, a própria verdade presente de que careciam para este tempo. Nem todos os nossos pastores que estão proclamando a mensagem do terceiro anjo compreendem realmente o que constitui essa mensagem. O movimento da Reforma Nacional foi por alguns considerado de tão pouca importância que não julgaram necessário dar-lhe muita atenção, julgando mesmo que assim procedendo concederiam tempo para questões diferentes da mensagem do terceiro anjo. Que o Senhor perdoe a nossos irmãos por assim terem interpretado a própria mensagem para este tempo. Por muitos anos, temos aguardado a imposição de uma lei dominical em nossa terra, e agora que o movimento nos está sobre a cabeça, perguntamos: cumprirá nosso povo seu dever na questão? Não poderemos ajudar a erguer a norma e chamar para a frente os que têm consideração pelos seus direitos e privilégios religiosos? Aproxima-se rápido o tempo em que os que preferem obedecer a Deus a obedecer ao homem serão levados a sentir a mão da opressão. Desonraremos, pois, a Deus, conservando-nos silenciosos enquanto seus santos mandamentos são pisados a pés? Enquanto o mundo protestante está por sua atitude fazendo concessões a Roma, despertemos para compreender a situação e observar em seus verdadeiros lances a contenda ante nós. Ergam os vigias agora a voz e deem a mensagem que é a verdade presente para este tempo. Mostremos ao povo onde nos encontramos na história profética e procuremos despertar o espírito do verdadeiro protestantismo, acordando o mundo para a intuição do valor dos privilégios da liberdade religiosa por tanto tempo usufruídos. O povo de nossa terra precisa ser despertado para resistir aos avanços desse perigosíssimo inimigo da liberdade civil e religiosa. Ficaremos de braços cruzados sem fazer coisa alguma nessa crise? Deus nos ajude a despertar do entorpecimento que há anos nos sobreveio. Sábia direção a seguir. Desafiar as leis dominicais não fará senão fortalecer em suas perseguições os fanáticos religiosos que as buscam impor. Não lhes deis ocasião alguma de vos chamarem violadores da lei. Se lhes é permitido refrear unicamente indivíduos que não temam a Deus, nem aos homens, em breve as rédeas perdem para eles a novidade, e verão que não lhes é coerente nem proveitoso serem estritos quanto à observância do domingo. Prossegui com vosso trabalho missionário, de Bíblia na mão, e o inimigo há de ver que derrotou sua própria causa. Ninguém receberá o sinal da besta pelo fato de mostrar que compreende a sabedoria de manter a paz mediante a abstenção de trabalho que constitua delito, fazendo ao mesmo tempo uma obra da mais elevada importância. Se dedicarmos o domingo à atividade missionária, a chibata será arrebatada das mãos dos fanáticos arbitrários, que se teriam deleitado em humilhar os adventistas do sétimo dia. Ao verem que nos domingos nos empenhamos em visitar o povo e abrir perante eles as Escrituras, reconhecerão que lhes é inútil procurar estorvar nossa obra fazendo leis dominicais. O domingo pode ser empregado para desenvolver vários ramos de trabalho que muito farão em proveito do Senhor. Podem realizar-se nesse dia reuniões ao ar livre ou em casas de família. Pode fazer-se trabalho de casa em casa. Os que escrevem podem consagrar esse dia para redigir seus artigos. Realizem-se cultos religiosos no domingo, sempre que possível. Tornem-se essas reuniões vivamente interessantes. Cantem-se verdadeiros hinos de reavivamento e fale-se com firmeza e poder do amor de Cristo. Fale-se acerca da temperança e da religião genuína.
Dediquem os professores em nossas escolas o domingo a trabalhos missionários. Fui instruída de que seriam assim capazes de derrotar os propósitos do inimigo. Tomem os professores consigo, os estudantes, para realizarem reuniões em favor dos que não conhecem a verdade. Desse modo, realizarão muito mais do que conseguiriam de outra maneira. A vitória da verdade. O ceticismo pode ameaçar os reclamos da lei de Deus com zombaria e contestação. O espírito de mundanidade pode contaminar a muitos e controlar alguns. A causa de Deus pode conservar sua posição unicamente mediante grande esforço e contínuo sacrifício, mas no final a verdade triunfará gloriosamente. Na conclusão da obra de Deus na terra, a norma de sua lei será de novo exaltada. A falsa religião pode prevalecer, a iniquidade se generalizar, o amor de muitos esfriar, a cruz do Calvário pode ser perdida de vista e as trevas, como um manto de morte, podem espalhar-se sobre o mundo. Toda a força da corrente popular pode ser voltada contra a verdade. Trama após trama pode ser formada para aniquilar o povo de Deus, mas na hora de maior perigo, o Deus de Elias levantará instrumentos humanos para dar uma mensagem que não será silenciada. Nas populosas cidades da terra e nos lugares onde os homens têm ido mais longe em falar contra o Altíssimo, a voz de severa repreensão será ouvida. Corajosamente, homens indicados por Deus denunciarão a união da Igreja com o mundo. Com fervor chamarão a homens e mulheres para que voltem da observância de uma instituição de feitura humana para a guarda do verdadeiro sábado. Uma luz na escuridão. Entre os habitantes do mundo, espalhados por toda a terra, há os que não têm dobrado os joelhos a Baal. Como as estrelas do céu que aparecem à noite, esses fiéis brilharão quando as trevas cobrirem a terra e densa escuridão os povos. Na África pagã, nas terras católicas da Europa e da América do Sul, na China, na Índia, nas ilhas do mar e em todos os escuros recantos da terra, Deus tem em reserva um firmamento de escolhidos que brilharão em meio às trevas, revelando claramente a um mundo apóstata o poder transformador da obediência à sua lei. Mesmo agora eles estão aparecendo em toda a nação, entre toda língua e povo. E na hora da mais profunda apostasia, quando o supremo esforço de Satanás for feito no sentido de que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, recebam sob pena de morte o sinal de submissão a um falso dia de repouso, esses fiéis, irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, resplandecerão como astros no mundo. Filipenses 2,15. Quanto mais escura a noite, com maior brilho eles refugirão. Quando a tempestade da perseguição realmente rebentar sobre nós, as ovelhas fiéis hão de ouvir a voz do pastor verdadeiro. Far-se-ão abnegados esforços para salvar os perdidos, e muitos que se têm extraviado do aprisco hão de voltar a seguir o grande pastor. A proteção divina. Mas embora o conflito seja incessante, ninguém é deixado lutar sozinho. Anjos ajudam e protegem os que andam humildemente diante de Deus. O Senhor jamais trai a quem nele confia. Quando seus filhos dele se aproximam em busca de proteção contra o mal, em piedade e amor, ele levanta para eles um estandarte contra o inimigo. Não lhes toque, ele diz, pois são meus. Tenho-os gravado nas palmas das minhas mãos. O céu está mais próximo daqueles que sofrem por amor da justiça. Cristo identifica seus interesses com os interesses do seu fiel povo. Ele sofre na pessoa de seus santos, e seja o que for que toque em seus escolhidos, toca nele. O poder que está perto para libertar do dano físico e da angústia, está perto também para salvar do mal maior, tornando possível ao servo de Deus manter sua integridade sob todas as circunstâncias. Às vezes pode parecer
que o Senhor esqueceu os perigos de sua igreja e o dano a ela feito por seus inimigos. Mas Deus não esqueceu. Nada neste mundo é tão caro ao coração de Deus como sua igreja. Não é sua vontade que métodos mundanos corrompam o seu registro. Ele não deixa que seu povo seja vencido pelas tentações de Satanás. Ele punirá os que o representarem mal, mas será misericordioso para com todos os que sinceramente se arrependerem. O fim do capítulo 14 do Serviço Cristão.